Pessoal, antes de começarmos, essa é a parte 3. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Xiu observa um objeto reluzente em sua mão. A fruta espiritual bebê monstro brilha intensamente, refletindo seu poder raro e a dificuldade de ser adquirida. Ele comenta, com um leve tom de orgulho, essa fruta espiritual bebê monstro é realmente difícil de conseguir. Pensativo, Xiu observa, me pergunto quanto tempo vai levar para outra fruta espiritual bebê monstro crescer. De repente, uma janela de mensagem surge à sua frente. Deixe este subordinado informar o usuário. Infelizmente, não vai aparecer mais frutas espirituais bebês monstros no reino secreto no futuro. O usuário realmente merece o título de antagonista. Por causa do método forçado usado pelo usuário, as raízes foram destruídas. O usuário recebeu uma recompensa de 500 pontos de cultivo. Xiu lê a mensagem atentamente e percebe o fim de sua oportunidade com as frutas espirituais. Logo outra mensagem aparece, com informações importantes. O usuário está pronto para avançar para a 10ª camada do domínio mar espiritual. Xiu reflete por um instante antes de murmurar. A mensagem continua. Para informar o usuário, eu tenho uma boa e uma má notícia. Com um olhar indiferente, ele responde, pode me falar. A mensagem é direta. Na tentativa de avançar para a 10ª camada vai ter que suportar uma tribulação celestial. Surpreso, Xiu arregala os olhos. Ele tenta processar a informação enquanto relâmpagos começam a surgir ao seu redor. Ele questiona com seriedade. Isso é sério? Não se enganou? Normalmente uma tribulação cai no cultivador ao tentar romper para domínios superiores, não? Por que vou precisar aguentar se vou apenas avançar para a 10ª camada? Outra mensagem aparece, respondendo à dúvida dele. Está confirmado, este subordinado já analisou mais de 3 trilhões de vezes, e a probabilidade de cair uma tribulação celestial é de 99,9999%. Xiu continua pensativo, olhando para o horizonte enquanto pondera sobre as consequências de avançar. A mensagem finaliza. Talvez seja pela força do usuário estar muito acima do domínio atual. Em todo caso, por favor, tenha cuidado. Se conseguir aguentar, se tornará ainda mais forte. Mas se não conseguir, com toda certeza será morto. O cenário muda, revelando uma floresta densa e antiga. Xiu caminha entre as árvores, com um ambiente escuro e misterioso ao redor. Ele sente algo estranho e murmura, tem razão. Quanto mais próximo estou, mais fortes são as reações do espelho. A outra metade do espelho deve estar perto. De repente, o som de passos rápidos e gritos ecoa. Criaturas humanoides de aparência demoníaca avançam em grupo, gritando ferozmente. Ataquem! Matem todos! Xiu permanece calmo, mas seus olhos se estreitam ao sentir algo diferente. Logo, um demônio imenso de pele vermelha surge, sorrindo com malícia enquanto segura uma peça brilhante. Ele murmura para si mesmo. A reação do espelho ficou mais intensa. A pessoa que está segurando a outra metade está perto de mim? Xiu observa atentamente de trás de uma árvore, mantendo a mão sobre o espelho que carrega, quando percebe a figura imponente do líder do exército do clã dos demônios. Com um brilho sinistro nos olhos, ele murmura para si mesmo. Droga! É o líder do exército do clã dos demônios? Para a metade do espelho estar reagindo tão forte, poderia ser que a pessoa que está segurando a outra metade seja o líder do clã dos demônios no reino secreto? Com uma expressão mais séria, Xiu invoca o sistema mentalmente. Sistema, deixe-me perguntar, tem certeza que vou enfrentar uma tribulação celestial? A resposta vem imediata em uma mensagem flutuante. Total e absoluta certeza. Xiu esboça um leve sorriso sarcástico, como se já estivesse acostumado com essas adversidades, e comenta baixinho, que maravilha. Enquanto isso, a narrativa muda para um grupo reunido em uma praça de transporte. Um grande círculo mágico brilha intensamente, rodeado por pessoas desesperadas e feridas. Alguém clama em meio ao caos, irmão mais velho, eu imploro, alguém salve o meu irmão mais velho. Outros ao redor gritam em pânico. Como vamos voltar? Quem tem ervas medicinais? Enquanto isso, Xiu, observando de longe, percebe o estado das pessoas. Em pensamento, ele reflete, tem muitas pessoas machucadas. O clã dos demônios está determinado a matar todos. Não pensei que eles fossem mais cruéis que eu. Uma mensagem aparece para ele novamente. Usuário, isso só mostra que você ainda pode melhorar. Mas agora não é momento de pensar nisso. A mensagem continua, destacando a situação atual. Você está atualmente sendo perseguido pelo líder dos demônios e prestes a enfrentar uma tribulação celestial. Já pensou em como lidar com esses problemas? Com confiança, Xiu responde calmamente. Estou bem ciente do que preciso fazer, então não precisa se preocupar. Enquanto isso, o caos aumenta na praça de transporte. Relâmpagos e chamas cruzam o céu, enquanto uma das pessoas grita desesperada. O clã dos demônios está vindo nos atacar, e o número deles é grande.
A cena muda para o líder demoníaco de pele vermelha, que ergue um objeto brilhante e poderoso, exalando uma aura imensa enquanto comanda seu exército. Ele sorri malignamente e grita, sua voz ecoando, vocês querem viver ou morrer? Com um olhar ameaçador, ele levanta o fragmento do espelho que carrega e completa, se quiserem viver, me entreguem a pessoa que está segurando a outra metade do espelho. A imagem de Xuxiu surge no centro da praça, segurando o fragmento do espelho com firmeza. Ele observa os olhares incrédulos ao seu redor e murmura, com um tom provocador, está procurando por isso? A energia ao redor dele é intensa, formando uma barreira poderosa que protege todos os presentes enquanto ele encara os desafios com um olhar confiante. Na praça central da Terra Sagrada, sua presença domina a cena, mas em outro ponto, um grupo de mulheres o observa de longe. Uma delas, com expressão séria, comenta, Xuxiu, o clã dos demônios está procurando por ele. Outra complementa, ele atraiu o clã dos demônios e colocou todos os discípulos em perigo. Mendien, com sua máscara e postura elegante, observa tudo com olhos analíticos, questionando, por que esse discípulo infiel faria algo assim? A situação escalou muito rápido e agora só existem duas possibilidades. Enquanto continua, ela explica as opções com frieza, ou os outros discípulos o jogam para fora do arranjo defensivo, ou ele se sacrifica e toma a iniciativa de sair. No entanto, sua voz torna-se mais severa enquanto conclui, mas não importa qual seja a escolha, não vai mudar o resultado. Com a atual força dele, ele será incapaz de derrotar o líder do clã dos demônios. Em seguida, ela pondera sobre a gravidade da situação. Será que teremos que usar o plano de contingência que o antigo imperador deixou? Se esse for o caso, o reino secreto vai entrar em colapso. De volta à praça do arranjo de teletransporte, Xuxiu caminha calmamente enquanto é observado por um grupo de discípulos. Um deles, em um tom admirado, declara, irmão mais velho Xuxiu, você é realmente um verdadeiro discípulo central. Outro, com uma expressão irônica, sugere, a esse ponto, não deveria se sacrificar pelos discípulos mais jovens? Xuxiu permanece em silêncio, mas sua expressão fria é suficiente para intimidar. Antes que ele possa responder, outro discípulo rebate a acusação. Você quer sacrificar o irmão mais velho Xuxiu? Uma discípula, com olhos brilhantes e voz firme, defende. Vocês acham que se sacrificarmos o irmão mais velho Xuxiu, esses demônios vão nos poupar? Ela continua, apontando a hipocrisia do grupo. Diante de uma crise, no lugar de esperar e resistirmos juntos, vocês estão apenas querendo jogá-lo para fora do arranjo defensivo. Um comportamento ridículo fará os demônios desprezarem os cultivadores humanos. Enquanto isso, o líder do clã dos demônios, de cima de um altar improvisado, cruza os braços com arrogância e anuncia, vou contar até 50. Se ele não sair, nós vamos entrar. O caos aumenta entre os discípulos enquanto alguns murmuram em desespero. Não, eu não quero morrer. Quem virá nos salvar? Outros olham para Xuxiu com súplicas, implorando. Irmão mais velho Xuxiu, por favor, nos salve. Você não pode ser tão cruel. Se você sair, o clã dos demônios não vai nos machucar. Xuxiu encara a discípula Su com uma expressão calma, enquanto ela, preocupada, chama sua atenção. Irmão mais velho Xuxiu. Ele responde com um tom agradecido, mas firme. Obrigado, irmã mais nova Su. Estou muito grato por você ter ficado ao meu lado diante desta situação. Agora deixe o resto comigo. Determinando o curso de suas ações, Xuxiu começa a caminhar para fora do arranjo defensivo, avançando diretamente em direção ao líder do clã dos demônios. A tensão na praça é palpável, enquanto todos observam sua figura se afastar. Mendien, observando de uma posição elevada, questiona com um tom enigmático. O Xuxiu vai realmente encarar o clã dos demônios sozinho? Sua expressão permanece impassível, mas sua voz ecoa com um misto de ironia e curiosidade. Essa é a sua escolha? No campo aberto, Xuxiu enfrenta o líder demoníaco, que observa sua aproximação com interesse. O líder sorri de forma arrogante, cruzando os braços. Nada mal, vejo que é mais corajoso que os outros. Xuxiu não responde, mas o brilho em seus olhos reflete sua determinação. Ele ergue a fruta espiritual bebê monstro, cujo brilho intenso chama a atenção de todos. O líder do clã dos demônios arregala os olhos e grita surpreso. A fruta espiritual bebê monstro amadureceu? Sem hesitar, o demônio comanda seus subordinados. Rápido, peguem a fruta espiritual das mãos dele. O grupo de demônios avança rapidamente em direção a Xuxiu, enquanto o líder urra, matem ele. Aquele que conseguir pegar, será recompensado. Entretanto, Xuxiu, com um olhar impassível, morde a fruta sem hesitar, enquanto murmura para si mesmo. O gosto é bom. Cercado pelos demônios, sua aura começa a se transformar. Com um sorriso frio, ele ordena ao sistema, ative a escritura Dão. Uma sequência de mensagens começa a aparecer à sua frente, detalhando o que está prestes a acontecer. Foi detectado que o usuário possui o corpo primordial sagrado. A escritura Dão será consumido 10.000 pontos de cultivo.
Logo em seguida, outra mensagem surge. 10.000 pontos de cultivo foram consumidos para o processo, iniciando avanço. O ambiente começa a se transformar enquanto a energia ao redor de Xuxiu vibra intensamente. A próxima mensagem informa: o seu corpo primordial sagrado passou por uma transformação. Então, o momento crítico é anunciado. O seu cultivo atingiu o verdadeiro auge do domínio mar espiritual. O usuário romperá direto para a nona camada do domínio pilar espiritual. A tribulação celestial está prestes a se iniciar. Por favor, prepare-se. O céu escurece, e trovões ecoam por todo o campo. Relâmpagos dourados começam a cruzar as nuvens, anunciando o início da tribulação celestial. Uma mensagem finaliza: a tribulação celestial vai cair em 10 segundos. Xuxiu permanece imóvel, com um sorriso de confiança enquanto a energia dourada o envolve. Quando a primeira onda da tribulação celestial desce, ela toma a forma de uma figura majestosa, brilhante como um sol dourado. Ele exala uma aura divina que intimida todos os presentes. Os demônios recuam momentaneamente, mas Xuxiu ergue a mão, com olhos brilhando de poder. Ele sorri com frieza e declara: experimentem o gostinho da tribulação celestial. A figura dourada atrás dele canaliza uma energia devastadora, liberando um ataque de pura luz que desce como um pilar gigantesco, incinerando tudo em seu caminho. No meio do caos, o líder do clã dos demônios aproveita a distração e ataca Xuxiu com toda a sua força, desferindo um golpe traiçoeiro com sua lâmina coberta por uma energia negra e maligna. Xuxiu reage rapidamente, mas o impacto é inevitável. Ele murmura com frieza: um ataque furtivo? Com um movimento habilidoso, Xuxiu puxa sua própria lâmina, envolvida em uma energia roxa intensa, e defende o golpe com precisão. A colisão gera uma onda de choque violenta, empurrando os dois combatentes para trás. O demônio recua, surpreso com a força de Xuxiu, enquanto a ave dourada ao seu lado exclama animada: você é muito forte. Sem perder tempo, o líder demoníaco investe novamente. Xuxiu, agora visivelmente ferido, esquiva-se habilmente, desviando da lâmina e contra-atacando com um corte preciso e devastador, sua lâmina pulsando com energia destrutiva. Ao longe, os discípulos observam em choque. Um deles grita, admirado: incrível! O irmão mais velho Xuxiu é realmente incrível! Outro discípulo, com olhos arregalados, comenta: ele conseguiu derrotar sozinho o líder dos demônios. A discípula Su, ainda em choque, murmura: eu me lembro que o demônio estava no auge do domínio divino, e seria impossível conseguir lutar de frente contra ele. De pé no campo de batalha, Xuxiu respira fundo, enquanto a energia celestial ao seu redor se dissipa lentamente. Na praça central, os espectadores observam, incrédulos. Um deles questiona: o Xuxiu usou a tribulação celestial para matar o demônio? Outra discípula, ainda mais impressionada, responde: nunca vi uma tribulação tão assustadora. O mais importante, como ele fez aquilo? As discípulas observam a cena com espanto enquanto discutem o que acabaram de presenciar. Tai Suzy, ao lado de Mendien, questiona, perplexa: ele está apenas no domínio mar espiritual, então como apareceu uma tribulação celestial para ele? Mendien, com seu olhar penetrante e voz serena, responde: corpo primordial sagrado e escritura Dão. O Xuxiu possui o lendário corpo primordial sagrado. Com um tom reflexivo, Mendien continua: não é de se admirar que no começo o cultivo dele era muito lento. Tai Suzy então pondera, sua voz carregada de fascínio: é realmente surpreendente que o Xuxiu superou o corpo primordial sagrado que impossibilitava cultivar. Com uma determinação que transparece em cada palavra, Tai Suzy declara: até hoje, a Terra Sagrada ainda não selecionou o Filho Sagrado. Quando Xuxiu retornar, eu farei dele o Filho Sagrado da Terra Sagrada. Mendien, ao ouvir isso, arregala os olhos e reage com surpresa. Tai Suzy vira-se para ela com um olhar firme e pergunta diretamente: você tem alguma objeção? Mendien, claramente pega de surpresa, balbucia: sem graça, não. Com sua típica serenidade, Mendien continua: mas o assunto do Filho Sagrado deve ser discutido com todos os mestres de pico. Além disso, o cultivo do Xuxiu é muito baixo, então a maioria dos mestres não vai aceitar. Determinada, Tai Suzy conclui: eu entendo a sua preocupação, mas com a performance de hoje do Xuxiu, acredito que os outros mestres vão concordar com a minha sugestão. Ela sorri suavemente e acrescenta: além disso, ele tem uma boa personalidade e é muito gentil. Mendien, por outro lado, tem pensamentos conflitantes e reflete em silêncio? Boa personalidade e gentil? Isso porque ela não sabe que ele vive abusando de mim. Na praça de teletransporte, o campo de batalha devastado ainda irradia a energia da tribulação celestial. Xuxiu, com o corpo ferido mais imponente, limpa o suor da testa e ajeita o manto enquanto a pequena criatura em seu ombro observa tudo com olhos atentos. Atrás dele, Su se aproxima apressada e preocupada. Irmão mais velho, você está bem? Com um sorriso sereno, Xuxiu responde: obrigado por se preocupar comigo, irmã mais nova. Eu não estou machucado.
Mais ao longe, outros discípulos o observam com admiração. Um deles murmura, quase resignado, ele é realmente poderoso e mais uma vez eu me tornei um espectador. Outro discípulo, visivelmente empolgado, avança em direção a Shu Xiu e exclama com entusiasmo. O líder dos demônios foi morto pelo irmão mais velho Shu Xiu. Todos saúdam o irmão mais velho Shu Xiu. Enquanto os discípulos comemoram, Shu Xiu permanece calmo. Um deles, notando a criatura em seu ombro, pergunta curioso, Irmão Shu, o que é isso no seu ombro? Shu Xiu sorri e responde de maneira casual, esse é o Ji Taimei. Como pode ver, é apenas um pintinho, mas pode ser considerado como um bichinho de estimação. A pequena criatura, indignada, reage com raiva, seu maldito. É melhor mostrar respeito. Quem te deu permissão para me dar um nome? Eu? Não, toda a sua família são pintos e galinhas. Shu Xiu segura o pintinho calmamente, com um leve sorriso, vira-se para o discípulo. Irmão Ye, por favor, com licença. O discípulo ri sem jeito, percebendo a peculiaridade da besta espiritual. Ele comenta, essa é uma besta espiritual muito interessante. Shu Xiu então conclui, o arranjo de teletransporte logo deve ser ativado, então vamos descansar e nos preparar para voltar para a Terra Sagrada. 3 dias depois, em seu quarto na Terra Sagrada, Shu Xiu está em meditação profunda, cercado por runas e energia pulsante. Ele questiona o sistema. Sistema, eu ainda não recebi a minha recompensa por romper um domínio. Imediatamente, uma mensagem aparece. Sim, usuário. Foi detectado que você rompeu para um domínio maior. Vai receber uma recompensa especial. Lei de Batalha Antigo Fortalecimento Sagrado. Parte 1. Uma descrição detalhada surge, explicando. Técnica marcial, classe divina. Após cultivar a Lei de Batalha, o antigo fortalecimento sagrado vai ajudá-lo a cultivar até o domínio santo inferior. Outra mensagem aparece. O usuário deseja usar agora a Lei de Batalha? Sem hesitar, Shu Xiu responde com firmeza. Sim. O sistema, reconhecendo sua decisão, informa. O sistema detectou que é possível melhorar a Lei de Batalha Antigo Fortalecimento Sagrado. O usuário deseja melhorar? Shu Xiu, com determinação nos olhos, responde novamente. Sim. Shu Xiu, com uma expressão exausta, massageia as têmporas enquanto reflete. Melhorar a Lei de Batalha e romper para um domínio são coisas completamente diferentes. Ele suspira profundamente, sentindo o peso do processo desgastante. Sua voz soa resignada. Essa sensação de estar sendo completamente drenado é horrível. Vou parar por hoje. Uma mensagem do sistema aparece diante dele. A melhoria da Lei de Batalha está parada. 100 pontos de cultivo foram utilizados para começar a melhoria da Lei de Batalha. Ele olha para o vazio por um momento e, logo depois, ingere algumas pílulas douradas. Mastigando calmamente, comenta consigo mesmo. Parece que eu vou precisar preparar mais elixires na próxima vez que for melhorar a Lei de Batalha. Shu Xiu observa o espelho em suas mãos enquanto analisa suas funcionalidades. Ele comenta para si mesmo. Parece que esse espelho também está pronto. Curioso, ele questiona o sistema. Sistema, você sabe como usar esse espelho? Uma mensagem surge imediatamente. O usuário encontrou um artefato. Esse espelho é um artefato de classe alta, e no mínimo um artefato de classe Santo Rei ou até mesmo de classe Imperador. No entanto, ainda não está completo. A mensagem prossegue. Esse espelho tem 2 tipos de funções. Primeira função, luz azul, supressão de domínio, sendo possível reduzir a velocidade de movimento do inimigo ou até mesmo imobilizá-los enquanto estiver lutando. Segunda função, comunicação. O usuário pode usar uma pedra espiritual superior como teste. Shu Xiu, intrigado, coloca a pedra espiritual no espelho e ativa sua função. Uma série de mensagens aparecem diante dele. A primeira mensagem dá as boas-vindas. Sequências. Bem-vindo ao primordial. A ordem é extremamente avançada e o seu nível de permissão excede o de pessoas comuns. Nós vamos liberar as funções de graça. Enquanto observa as funções oferecidas, Shu Xiu sorri levemente. Parece que eu consegui algo muito incrível. Logo, ele descobre uma sala de chat com usuários desconhecidos. As mensagens na sala revelam informações intrigantes sobre clãs e localizações que ele nunca ouviu falar antes, deixando-o pensativo. Nunca ouvi falar sobre esses clãs antes. Onde ficam as grandes planícies Taimã e essas pedras espirituais primordiais? Não existe nada disso no continente Tianqion. De repente, a voz de uma figura conhecida surge no ambiente. Tão Yao, com sua presença animada e radiante, aparece no portal, chamando-o com um sorriso no rosto. É? O irmão mais velho Shu domou um bichinho espiritual recentemente? Ela se aproxima, admirando o pequeno pintinho que está no ombro de Shu Xiu e comenta encantada. Que bichinho fofo! A pequena criatura imediatamente reage com indignação, esbravejando. Garota maldita! Tenha mais respeito ou esse ancião vai te comer! Tão Yao não consegue segurar o riso. Provocadora, responde com uma expressão divertida. Alguém tão pequeno como você quer me comer? O pintinho, completamente fora de si, continua.
Depois que eu me tornar iluminado, eu definitivamente vou te transformar em uma escrava e o Shu Xiu em uma montaria. Tao Yao se aproxima de Shu Xiu, sua curiosidade evidente enquanto observa o pequeno pintinho em seu ombro. Com um sorriso, ela comenta: irmão mais velho, já terminou a sua reclusão? Ouvi que você tinha pegado um bichinho espiritual. Então vim dar uma olhada, mas não pensei que seria tão interessante. Ela o encara com brilho nos olhos e questiona: onde você encontrou esse bichinho espiritual de segunda categoria? O pintinho, indignado, salta para frente, gesticulando freneticamente. Vocês dois estão passando dos limites. Esse ancião não é um bichinho espiritual. Shu Xiu, sem dar muita importância ao drama, responde com tranquilidade: não se importe com o pintinho. Desviando o foco, ele encara Tao Yao com seriedade e pergunta: irmã mais nova Tao Yao, tem algo que gostaria de conversar comigo? Tao Yao hesita por um momento antes de se aproximar ainda mais, sua expressão se suavizando enquanto diz: irmão mais velho Shu Xiu, muito obrigada pela sua hospitalidade. Com um sorriso tímido, ela continua: irmão mais velho, a Tao Yao tem um pedido a fazer. Shu Xiu, sem desviar o olhar, responde: é claro. Ela estende a mão, entregando um pequeno objeto. Esse é o meu token, por favor, aceite. Ele pega o token, curioso, enquanto ela adiciona com uma expressão travessa: quando o irmão mais velho estiver livre, poderia contar para as minhas irmãs mais novas o que viu dentro do reino secreto? Elas estão todas curiosas querendo saber. Shu Xiu assente, respondendo de forma breve: é claro. Enquanto Tao Yao se afasta, envergonhada, ela murmura: irmão mais velho, está ficando tarde. Então estou indo embora para descansar. Shu Xiu observa o token por um momento e, ao sentir um aroma leve, reflete: cheiro de flor de pêssego. Mesmo sendo bom, ainda não se compara ao cheiro do corpo da mestra. O pintinho, percebendo o momento, interfere, chamando sua atenção. O que você quer? Shu Xiu encara seriamente e pergunta: você ainda não me disse o que você é. E qual a sua conexão entre o seu ovo chocar e o espelho? O pintinho coça a cabeça com uma asa, aparentemente desconcertado, e responde: de acordo com as minhas memórias, eu sou um membro do clã Corvo Divino. Já sobre a conexão com o espelho, eu não faço ideia. Shu Xiu observa com uma mistura de incredulidade e leve irritação. O clã Corvo Divino é um dos clãs imperadores. Agora se ajoelhe diante de mim. Ele empurra um pouco de comida para o lado do pintinho e diz com um tom indiferente: deixei um pouco de comida pronta para você. O pintinho se anima, mas logo a atenção de Shu Xiu se volta para outro pensamento. Ele murmura para si mesmo: em todo caso, alguém parece ter vindo me ver mais cedo e logo foi embora quando eu estava em reclusão. Intrigado, ele pergunta: alguém veio me ver? Quem era? O pintinho responde casualmente: acredito que o nome dela é Hua Luofei. Ela disse que vai te encontrar no mesmo lugar daqui a 3 dias. Shu Xiu reflete por um momento, um brilho de interesse cruzando seus olhos. Sob a luz pálida da lua, Shu Xiu caminha com passos lentos, irradiando confiança, quando o pintinho intercepta com um olhar curioso e uma pergunta direta: já está tarde. Onde você está indo? Com um leve sorriso enigmático, Shu Xiu responde: a curiosidade matou o galo. Não faça muitas perguntas. Ele continua, com um pensamento interno que reflete sua determinação: gastei muita energia para melhorar a minha constituição. Agora está na hora de encontrar a minha mestra e repor as minhas energias. Na câmara iluminada por uma aura celestial, Mendien repousa com um ar relaxado, mas ao ouvir os passos de Shu Xiu, seu olhar imediatamente se afia. Sua expressão se torna levemente desconfiada enquanto murmura para si mesma: por que esse discípulo infiel está aqui? Shu Xiu entra no salão, seu olhar focado em Mendien enquanto ela questiona, com um tom severo: está tarde, por que não está descansando no seu quarto? O que você quer comigo? Com um sorriso persuasivo, ele responde de maneira audaciosa: após tantos dias sem me ver, acredito que a mestra estava sentindo a minha falta. Este discípulo não tem tais intenções. Apenas espero que a mestra transmita algumas lições. Mendien, tentando manter sua postura séria, reflete silenciosamente sobre a fragrância natural que emana de seu corpo, um traço de seu estado celestial. Apesar de sua seriedade, ela não consegue evitar um leve desconforto diante da proximidade e do comportamento confiante de Shu Xiu. De repente, ele se aproxima de forma inesperada, quebrando a distância entre eles. A surpresa toma conta do rosto de Mendien enquanto ela exclama: discípulo infiel, cuidado com as suas maneiras. Shu Xiu, agora muito próximo, sussurra com uma voz cheia de confiança: o seu amado discípulo está aqui. Então, não vamos perder mais tempo. Mestra, venha comigo até a minha cama. 6 horas se passam enquanto o sistema registra uma evolução impressionante. O corpo fragrância celestial de Mendien eleva-se de forma extraordinária, seu talento atingindo níveis estratosféricos. Conforme as notificações continuam a surgir, Shu Xiu reflete sobre a intensidade da transformação. No aposento de Mendien,
ela descansa, exausta, seu corpo reluzindo com um leve brilho suado, evidência da energia intensa liberada. Xiu a observa por um momento, um misto de satisfação e ironia em sua expressão. Ele murmura baixinho para si mesmo, caramba, que mulher terrível. Enquanto fecha a porta silenciosamente, ele pondera, eu deveria ter deixado o cultivo dela selado, não pensei que o hospedeiro do corpo primordial sagrado ainda conseguisse suportar o processo. O sistema informa que, mesmo com a energia consumida, ainda existem tarefas pendentes, mas Xiu responde com um olhar cansado e irritado, tô nem ai. Sentado sob o brilho de um céu estrelado, Xiu aquece-se ao redor de uma fogueira. 3 dias se passam desde sua última interação com Mendin, e ele reflete sobre o avanço significativo que conseguiu em seu cultivo. Consegui aumentar muito meu talento com a mestra nos últimos dias, logo estarei avançando no meu cultivo. Ainda assim, seu olhar se torna pensativo, suas sobrancelhas franzem enquanto pondera. Mas o que será que a irmã Hua queria para me chamar aqui hoje? Ele decide testar sua hipótese mais tarde, pensando que não pode continuar se forçando em outras situações indefinidamente. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por um som agudo próximo à fogueira. Uma pequena criatura, um rato com olhos vivazes, aparece em sua frente, farejando a comida. Xiu encara, intrigado, murmurando. Sob a luz suave da fogueira, Hua aparece, elegante como sempre, e provoca Xiu com um tom brincalhão. Você é muito perverso, o ratinho ficou com medo de você. Ele a encara por um momento, depois responde com calma, tentando explicar. Você entendeu errado, irmã Hua. Ele é muito tímido, eu só olhei para ele. Hua, com um leve sorriso no rosto, se aproxima, sua presença imponente iluminada pelas estrelas. Ela pergunta com curiosidade enquanto seus olhos encontram os dele. O que foi? Gosta de ficar olhando assim para mim? Ele hesita, mas logo muda o rumo da conversa. Irmã Hua, tem alguém cortejando você? Sua pergunta é inesperada, e Hua ri, levemente surpresa. Cultivadoras se tornam mais lindas quando melhoram o cultivo. A aparência ficará mais próxima do caminho natural aos céus. Mas, minha aparência não é a mais bela no mundo do cultivo. Então, naturalmente, ninguém vai querer me cortejar. Com um leve sorriso, Xiu responde. Isso é por eles serem cegos. Aos meus olhos, você é a mais linda. Isso até me lembrou de um poema. Intrigada, Hua questiona. Que poema? Ele olha para o céu e recita, sua voz calma como a brisa da noite. As nuvens acham que são roupas, as flores acham que são lindas, a brisa da primavera bate no peito e o orvalho cai ao amanhecer. Se não tivesse visto a beleza das nuvens no topo da montanha, eu te encontraria sob a luz do luar. Surpresa com sua habilidade, Hua o elogia com um sorriso radiante. Eu não imaginei que você soubesse escrever poemas. É um bom poema, mas não sou tão linda como você descreveu nele. Xiu ri baixinho, murmurando para si mesmo. Eu não memorizei os livros de linguagem por nada. Ele então a encara com um olhar sério, tomando coragem para revelar algo. Sobre isso, irmã Hua, e se eu cortejar você? Hua, um pouco surpresa, fixa seus olhos nele enquanto ele continua, sincero. Eu realmente gosto de você. Ela sorri, mas tenta desconversar com uma leve provocação. Você é muito jovem e diz que quer me cortejar? Sabe o quão grande é a minha idade? Ele mantém sua expressão tranquila e responde com um sorriso confiante. É realmente grande. Hua, com as bochechas ruborizadas, protesta. Como ousa? Eu não pensei que você fosse um pervertido. Xiu mantém a compostura, com um sorriso sereno, e responde com confiança. Só estou apreciando a linda mulher que está na minha frente. Você não pode me tirar esse direito. Ela tenta disfarçar o embaraço, mas ele continua, provocador. Além disso, a idade não é um problema. Como diz o ditado, as mulheres que são 3 anos mais velhas que os homens são como barras de ouro. Ela faz uma pausa e completa com um sorriso. Mulheres que são 3.000 anos mais velhas que os homens são imortais. Ele a encara com um olhar mais sério. Xiu continua, com sinceridade. Irmã Hua, se eu me casar com você, serei eternamente feliz. Estou falando a verdade. Nem mesmo as melhores pérolas dos moluscos nevados podem se comparar. Hua, surpresa com a intensidade das palavras, provoca. Está tentando me seduzir, garotinho? Ele responde com um tom calmo, mas firme. Isso não é sedução, eu só não consigo me segurar. Além disso, irmã Hua, eu não sou um garotinho. Xiu, ainda sorrindo, desafia. Quer testar as minhas habilidades? Eles compartilham um momento de cumplicidade, enquanto ele oferece carne e uma bebida. A carne não é nada mal, comenta Hua, saboreando. Essa carne de besta espiritual tem um baixo cultivo, então o gosto é mediano. Mas dizem que a carne de uma besta selvagem é ainda mais deliciosa e nutritiva. Xiu promete com entusiasmo. Quando o meu cultivo ficar maior no futuro, vou caçar uma besta selvagem anciã e assá-la para você.
Ele então a convida para uma bebida, mas Hua hesita. Não sou boa bebendo. Xiu insiste, mostrando a garrafa. Irmã, é só uma bebida. Esse vinho é da minha cidade natal, chamado de Umoxianji. Ela reconhece o nome e comenta. Já ouvi falar sobre ele. É um vinho muito famoso na dinastia Tianqi. Enquanto compartilham o vinho, ele recita outra poesia, emocionado com o significado do nome. Moxianji, como areia amarela sobre um cavalo magro no velho caminho ao oeste, lado a lado com as camisas cheias de lágrimas. Hua, impressionada, pergunta com curiosidade. Você sente falta da sua cidade natal, certo? Ou você não é alguém desse mundo? Xiu ri, disfarçando, enquanto Hua relaxa e admite que a bebida está afetando um pouco. Mas antes que o momento descontraído acabe, ela o parabeniza. Em todo caso, ouvi dizer que você vai se tornar o Filho Santo. Meus parabéns. Ele, animado, pergunta mais sobre o título, e Hua confirma sua importância. Muito grande, até mesmo maior que o meu título de anciã do Pico Céu Consentino. Xiu, em tom de brincadeira, propõe. E se eu pedir para a mestra da Terra Santa para deixar eu me casar com você? Hua sorri, mas o alerta. Pare de falar bobagem. A mestra da Terra Santa é capaz de agitar o céu e a terra, e durante a cerimônia do Filho Santo, terá muitas pessoas querendo te desafiar. Então, você precisa estar preparado. A Terra Sagrada Taizu está em alvoroço com a notícia de que Xiu será oficialmente declarado Filho Santo. Discípulos e mestres de todos os cantos discutem o evento, alguns admirados, outros céticos. No meio do burburinho, um discípulo comenta que ouviu do segundo discípulo do Pico Céu Espada que Xiu foi escolhido como Filho Santo, apesar de ter avançado recentemente para o domínio pilar espiritual. Ele questiona como alguém com um cultivo aparentemente inferior conseguiu essa honra. Outro responde que Xiu deve ter provado ser digno de tal título. Enquanto isso, no Pico Céu Assustador, o mestre Chanlong está enfurecido com a notícia. Ele quebra tudo ao seu redor, gritando de frustração. Como aquele garoto foi escolhido como Filho Santo? Ele lembra das inúmeras batalhas que enfrentou para alcançar sua posição e jura destruir Xiu. Seus olhos brilham com uma raiva avassaladora enquanto ele promete. Xiu, apenas espere. Eu definitivamente vou acabar com você. No caminho de volta para a Terra Sagrada, Xiu é recebido por duas discípulas que, respeitosamente, o cumprimentam. Elas mencionam rumores de que várias pessoas talentosas, incluindo os gêmeos Long Qinfen e Long Shueyu e do Reino Lâmina Ilimitada, estão vindo desafiá-lo. Essas duas discípulos explicam que os gêmeos possuem um raro físico lâmina gêmea e são considerados prodígios da nova geração. Além disso, um jovem da família Jian, que carrega o lendário físico Imperador Divino, também está a caminho, determinado a desafiar o Filho Santo para evitar que ele seja reconhecido. Enquanto observa a movimentação na Terra Sagrada Taizu, Xiu reflete sobre os comentários ao seu redor. Duas discípulas discutem sobre o prestígio e os perigos que cercam a cerimônia do Filho Santo. Uma delas menciona a aparição de uma constituição lendária, o Caminho Tai Yi, sinalizando uma nova era de elites se reunindo. Contudo, expressa a dúvida se Xiu estará à altura de tais adversários, temendo que ele possa manchar a honra da Terra Sagrada caso seja derrotado. Xiu, ouvindo as conversas, mantém um sorriso confiante enquanto caminha. Ele reconhece que, como a irmã Hua previu, a cerimônia será repleta de batalhas. Ainda assim, ele está preparado para enfrentar qualquer desafio. Sua mente então começa a revisitar memórias do passado, especificamente sobre o Reino Lâmina Ilimitada. Há 20 anos, ele lembra de um encontro marcante com os gêmeos Feng Qingjian e Feng Xiaoli, que também eram filho e filha santo da geração passada. Qingjian, um cultivador arrogante que subestimava todos ao seu redor, cruzou o caminho de Xiu. Após uma provocação, Xiu não hesitou e o matou no meio do Lago Oeste. Xiaoli, a irmã gêmea de Qingjian, buscou vingança, perseguindo Xiu até encurralá-lo na Floresta Leste. Apesar de sua beleza e determinação, ela foi derrotada, e Xiu ainda se lembra do ódio nos olhos dela antes de decapitá-la. Esses eventos trouxeram consequências severas. Os maníacos do Reino Lâmina Ilimitada o caçaram implacavelmente, tornando-se um capítulo sombrio em sua jornada. Agora, com a chegada dos gêmeos Long Qinfen e Long Shueyu, Xiu pondera se eles poderiam ser descendentes ou sucessores espirituais daqueles que enfrentou no passado. Subitamente, uma mensagem aparece, zombando de sua reputação. Usuário, você é um matador de filhos santos. Xiu sorri enigmaticamente, ciente de que seu passado pode voltar a assombrá-lo, mas também confiante de que está mais do que preparado para enfrentá-lo. Xiu observa a brilhante formação de luz que envolve o pavilhão de pergaminhos, admirando sua complexidade. Ele identifica a formação como uma combinação dos 5 elementos, conhecida como formação de 5 pontos. Ela não apenas aprisiona, mas também drena continuamente a energia vital de quem é capturado, tornando impossível a recuperação.
Ele comenta que, mesmo um santo superior, caso preso, teria extrema dificuldade para escapar sem sofrer ferimentos graves. Nesse momento, uma figura feminina elegante surge. Su Jin, a anciã guardiã do pavilhão de pergaminhos, corrige Shu Xiu, afirmando que ele subestima o poder da formação, criada por ninguém menos que o próprio imperador. Ela explica que até mesmo um santo superior sairia severamente machucado ao enfrentar tal barreira. Sua presença é imponente, e sua beleza chama a atenção de Shu Xiu. Ele se apresenta como discípulo direto da mestra do Pico Céu Nascente e solicita a ajuda de Su Jin para abrir as portas do pavilhão. Su Jin, com uma expressão firme, o guia para dentro, enquanto Shu Xiu comenta para si mesmo sobre como há mulheres bonitas por toda a Terra Santa. No interior do pavilhão, a grandiosidade do local impressiona. Fileiras intermináveis de pergaminhos e livros se estendem em vários andares. Uma placa descreve as restrições de acesso aos andares superiores, mostrando que apenas figuras de grande autoridade, como mestres e anciãos, podem alcançar os níveis mais altos. O jovem discípulo se aproxima da anciã do pavilhão de pergaminhos, segurando um pergaminho com esperança, e implora: Anciã, essa técnica de cultivo 3 reis está muito barata, mas eu não tenho pontos de contribuição suficiente. Sem hesitar, a anciã responde friamente: se não tem pontos de contribuição suficiente, então vá conseguir mais e volte depois que conseguir. Ele insiste com um tom de súplica. Não pode fazer vista grossa? A resposta dela é imediata e definitiva. Não. Sem outra escolha, ele concorda desanimado. Certo. Enquanto ele se afasta, Shu Xiu entra na sala. Reconhecendo imediatamente, o jovem discípulo sorri aliviado e diz: Irmão Ye, você por aqui. Irmão Shu, responde o discípulo, claramente buscando apoio. Shu Xiu, com sua postura confiante, responde: sim, eu achei uma técnica de cultivo corporal que quero, mas não tenho pontos de contribuição suficiente, então não consigo pegar emprestado. Que frustrante. Esperançoso, o jovem discípulo pergunta: se o irmão Shu tiver pontos de contribuição sobrando, poderia me emprestar alguns? Te devolvo daqui a alguns dias. Com um sorriso educado, Shu Xiu explica: eu também preciso pegar alguns pergaminhos, então receio ter contribuição suficiente para isso. Me desculpa. O discípulo aceita com um sorriso forçado e um leve aceno. Certo, vou tentar emprestar de outro discípulo. Desculpa te incomodar. Enquanto o jovem se retira, Shu Xiu reflete consigo mesmo, intrigado com a determinação do rapaz. Ele quer tanto assim aquela técnica de cultivo corporal? Será que ele encontrou algo de bom? Ele então se aproxima da anciã do pavilhão e, com um tom calmo, pergunta diretamente: Anciã, quantos pontos de contribuição são necessários para ler a técnica de cultivo corporal 3 reis? Reconhecendo, a anciã levanta os olhos e pergunta: é você, Shu Xiu? Ela continua, esclarecendo: são necessários 50.000 pontos de contribuição por esse pergaminho, mas se quiser ler, vou deixar que leia de graça. Só não vai poder tirar daqui do pavilhão. Shu Xiu sorri, inclinando levemente a cabeça em agradecimento. Muito obrigado, anciã, pela sua gentileza. Não é bom quebrar as regras da Terra Sagrada. Internamente, ele se diverte com a situação, refletindo: parece que tenho alguma fama. Eu posso fazer coisas só por causa do meu nome dentro da Terra Sagrada Taizu. A anciã, segurando o pergaminho com firmeza, o entrega para Shu Xiu com um olhar determinado e declara: as regras estão mortas, mas as pessoas estão vivas. Pegue e encontre uma sala de cultivo para ler. Com um leve sorriso de gratidão, Shu Xiu responde: anciã, muito obrigado. Já dentro da sala de cultivo, ele se acomoda com o pergaminho em mãos, seus pensamentos correndo rápido enquanto observa o título: Técnica de Cultivo Corporal de Grau Celeste. Curioso, ele questiona internamente: por que o Yefan queria tanto esse pergaminho? Abrindo o texto, ele começa a folheá-lo atentamente, mas logo nota algo estranho e murmura: essa página é mais grossa que as outras? Sua expressão muda para intrigado enquanto reflete: espera, o Yefan não abriu esse livro, então como ele notou a irregularidade? Será que o irmão Ye tem o olho dourado? Decidido a desvendar o mistério, Shu Xiu rasga cuidadosamente a página mais espessa. Seus olhos brilham com surpresa ao ver o que estava escondido ali. Ele exclama: isso é seda celestial. Ele continua admirando a seda reluzente e seus pensamentos se aprofundam. Diz as lendas que é extremamente forte e de valor inestimável, sendo algo que não se vê em milhões de anos, algo raro de encontrar nesta era. Examinando o conteúdo, ele avalia com entusiasmo. É uma pena que tenha pouco, mesmo sendo pouco de acordo com as anotações, a seda celestial é extraordinária. Com um sorriso satisfeito, ele conclui: ótimo, me dei muito bem. Shu Xiu senta-se no centro da sala de cultivo, imerso em uma aura dourada e flamejante. Linhas de energia começam a irradiar de seu corpo enquanto ele manipula a seda celestial, ativando a técnica oculta escondida no pergaminho.
Ele sente o fluxo do poder e as palavras começam a surgir em sua mente. O usuário compreendeu a intenção por trás do punho imperador humano. Agora o usuário pode usar pontos de cultivo para continuar experimentando uma epifania durante o avanço. Em seguida, uma nova mensagem aparece em sua consciência. Punho imperador humano. Tipo: habilidade de punho. Classe: divina. Movimento final: quebra qualquer habilidade com um soco. Xuxiu reflete, absorvendo as informações enquanto energias em forma de figuras lutadoras dançam ao seu redor. As notas explicativas adicionam contexto. Um cultivador no domínio imperador escreveu a habilidade final Mantra Imperador Humano com a seda celestial, esperando que algum sortudo a encontrasse. Nota: os requisitos físicos para cultivar uma habilidade de punho são altos, já que um punho pode separar a ferocidade real para destruir qualquer formação. Com um sorriso satisfeito, Xuxiu exclama para si mesmo: que poderosa habilidade de punho, capaz de quebrar habilidades e destruir formações. Quando o meu cultivo for o suficiente, vou combiná-la com a habilidade de espada e assim serei invencível. Pouco depois, ele observa o fragmento da seda celestial em sua mão e sua mente se ilumina com uma ideia maliciosa. Kiki, me lembro que o Yefan parecia muito amigável com o Jian Linjun, então por que eu não mando um grande presente com essa chance? Com isso, ele pega um pedaço de papel e esboça um mapa indicando uma localização perigosa. Uma anotação simples e direta acompanha o desenho. Essa localização é muito perigosa, é melhor não se aventurar sozinho. Rindo consigo mesmo, ele pensa: irmão Yefan carrega uma grande sorte, ele não vai morrer facilmente, mas isso é diferente para o Jian Linjun. Após guardar o mapa, Xuxiu decide mudar seu foco e caminha em direção à sala de sua mestra. Com um humor leve, ele reflete enquanto admira as flores no caminho. Hoje estou de bom humor, acho que vou aprender algumas lições com a mestra. De repente, ele ouve alguém gritar repetidamente: discípulo infiel! Com uma expressão de curiosidade e irritação, Xuxiu espreita pela porta enquanto responde com um tom intrigado. Mendi, em surpresa, solta um grito enquanto se vira rapidamente, segurando uma faca com expressão de choque. Seus olhos se arregalam ao ver Xuxiu entrando de forma inesperada. Ela tenta recuperar a compostura enquanto pensa consigo mesma: por que esse discípulo infiel chegou em um momento assim? Xuxiu, com um sorriso provocativo, se aproxima lentamente e pergunta com curiosidade: Mendien, o que você estava fazendo? Ela, visivelmente desconcertada, tenta se recompor, mas Xuxiu não perde tempo e continua com um tom ligeiramente zombeteiro. Ao ver o seu discípulo, não deveria me receber com os braços abertos. Enquanto isso, em outra parte da Terra Sagrada, Yefan, em uma sala de cultivo, observa animado um pergaminho nas mãos e exclama cheio de empolgação: tem realmente um tesouro escondido! O mapa nas mãos de Yefan exibe uma localização com uma advertência clara. Essa localização é muito perigosa, melhor não se aventurar sozinho. Ele pondera por um momento, esfregando o queixo, antes de decidir: melhor não se aventurar sozinho. Logo, a cena muda para a Montanha Mil Ordens, onde Yefan e Jian Linjun chegam diante de uma grande entrada escura. Yefan olha para o local com excitação e anuncia: Senhor Linjun, chegamos! O tesouro deve estar por aqui. Ele continua explicando, com orgulho: eu consegui romper recentemente, mas ainda sinto que não sou forte o suficiente. Então convidei o irmão mais velho Linjun, que é muito forte. Assim, podemos conseguir recuperar o tesouro. Com um sorriso astuto, ele completa: além disso, o Sr. Linjun será grato a mim quando receber o tesouro, e com isso deixar ele em débito comigo. Yefan, com um sorriso de alívio, coloca a mão no ombro de Jian Linjun enquanto ele afirma: nada mal, irmão mais novo e... não vou esquecer essa sua contribuição. Mas, em sua mente, Jian Linjun revela suas verdadeiras intenções, com um sorriso sinistro. E daí que o Xuxiu vai se tornar o Filho Santo. Depois que eu conseguir o tesouro e aumentar o meu cultivo, vou esmagá-lo como um inseto. Os dois adentram em uma caverna sombria e estreita, com morcegos voando por todos os lados. Yefan começa a sentir um calafrio e comenta nervoso: irmão mais velho Linjun, por que estou sentindo que tem algo de errado com este lugar? Linjun, impassível, responde: sim, tem certeza que o tesouro está aqui. Os pensamentos de Yefan se agitam enquanto ele questiona consigo mesmo: poderia ser que tem um grande perigo para conseguir essa oportunidade? De repente, um barulho assustador ecoa pela caverna, e o chão abaixo deles desaba. Jian Linjun é pego desprevenido e cai no abismo enquanto Yefan grita desesperado: irmão mais velho Linjun, tem armadilhas aqui. Me segure. Linjun tenta se segurar, mas é tarde demais. Enquanto cai, grita em agonia até desaparecer nas profundezas. Yefan, em pânico, ativa rapidamente um talismã de teletransporte e murmura: porra, não tem nenhum tesouro aqui, só armadilhas. Ainda bem que eu tinha um talismã de teletransporte de grau superior comigo, senão estaria morto. Enquanto olha para o abismo, suspira profundamente e diz: descanse em paz, irmão mais velho Linjun, e me desculpe por não conseguir te salvar.
Em um acesso de raiva, ele pega o mapa que os guiou até lá e o lança no abismo, exclamando furioso: "Coisa idiota! Vá para o inferno!" A cena muda de volta ao pico céu nascente, onde uma notícia se espalha rapidamente entre os discípulos. "O quê? Jianlin Jiun está morto?" O Wongin comenta com desdém. Aparentemente ele saiu se aventurar com o Yifan, discípulo direto do Tian Jiangfeng, e acabou morrendo para uma grande formação. Suspirando, ela completa: "A Lian Ant perdeu alguém jovem." O Wongin, ao notá-lo, diz: "Irmão mais velho, sinto que você não está se sentindo bem ultimamente. Por que não vai ver a Mendien? Talvez ela tenha algum medicamento para você." Xuxiu, com um leve sorriso e seu pássaro dourado no ombro, interrompe. Irmã mais nova e o irmão mais novo estão conversando. Qianlong responde com certa provocação: "Se não é o irmão mais velho Xuxiu que vai participar da cerimônia do Filho Santo, ultimamente você está com muita sorte." Qianlong declara: "Vou te contar uma boa notícia. Jianlin Jiun está morto." Ao ouvir isso, Xuxiu reage: "Como pode chamar isso de boa notícia? O Jianlin Jiun era alguém da nossa terra sagrada, deveríamos nos sentir tristes por ele ter morrido." Qianlong, rindo, exclama: "Que falso!" Nesse momento, o pássaro em seu ombro dispara: "Pequeno Xu, o seu irmão mais novo é bem fraquinho. Pensei que fosse uma discípula." Qianlong retruca, apontando para o pássaro: "De onde veio essa galinha? Como ousa me insultar?" Num movimento rápido, Qianlong lança uma agulha afiada em direção ao pássaro, mas Xuxiu intervém com agilidade, segurando a agulha e devolvendo-a com precisão. Qianlong fica perplexa, pensando: "Eu queria matar essa galinha para envergonhar o Xuxiu, mas não pensei que ele conseguiria pegar e devolver a minha agulha." Ele questiona mentalmente: "Quando esse lixo ficou tão forte? Ele está praticando algum tipo de arte secreta?" Xuxiu, com um olhar afiado, responde com frieza: "Para tentar matar o meu bichinho na minha frente, o irmão mais novo acha que será fácil?" Qianlong encara Xuxiu com uma expressão desafiadora e exclama: "E daí, Xuxiu, agora você quer lutar contra mim?" O Wongin responde: "Irmão mais novo, não entenda errado. Você não precisa ir para a cerimônia do Filho Santo? Não perca seu tempo com isso." Qianlong bufa de desdém: "Que seja. Como sou um homem generoso, não vou argumentar com essa galinha." De repente, a voz de Mendien ressoa na mente de Xuxiu, em tom sereno, mas autoritário: "Discípulo infiel, me encontre no palácio." Xuxiu anuncia, com um tom despreocupado, mas claramente ansioso: "Irmã mais nova e irmão mais novo, a mestra está me chamando, então já estou indo." No majestoso palácio de Mendien, Xuxiu adentra o recinto e a reverência com respeito: "Mestra, que assuntos você tem para querer me ver?" Mendien, sentado em seu trono com uma presença magnética, ergue uma peça dourada e ordena: "Vista isso quando for subir as escadas celestiais." Xuxiu, intrigado, segura o objeto e pergunta com um sorriso provocador: "A mestra está preocupada comigo?" Mendien, com uma expressão fria e um olhar penetrante, responde: "Não seja tão convencido, só estou preocupada que você vá me envergonhar com a sua morte." A proximidade entre os dois cria uma tensão no ambiente. Mendien reforça, mantendo sua postura autoritária: "Se você morrer na cerimônia, será um insulto para a terra sagrada Taishu." Xuxiu, com um sorriso confiante, declara: "Mestra, obrigado por me dar esse presente. Este discípulo não vai te decepcionar." Porém, antes que a conversa termine, Mendien o repreende ao notar algo. "O que você está fazendo?" Mendien o interrompe sem rodeios: "Certo, pare com a conversa fiada. Já está quase na hora, vamos juntos até a cerimônia de Filho Santo." Xuxiu responde prontamente: "Sim, Mendien." Enquanto isso, o pequeno pássaro em seu ombro observa a situação, sua expressão demonstrando curiosidade. Por que a Mendien do pequeno Xu está brava? Caminhando juntos em direção ao grande salão, Mendien lhe entrega algo. "Olhe para isto." Xuxiu pega o pergaminho e começa a examiná-lo. Nele, estão listados nomes importantes: Jian Zhou da família Jian, Constituição Imperador Divino, segundo lugar na classificação Dragão Secreto. Shou Li da Terra Sagrada Tai, Constituição Caminho Tai, terceiro lugar na classificação Dragão Secreto. Qin Feng e Shuei do Reino Lâmina Ilimitada, Constituição Lâmina Gêmea, primeiro lugar da classificação Dragão Secreto. Shan Gongal da família Gongal no Reino Sul, Olhos Naturais Divinos, oitavo lugar na classificação Dragão Secreto. Xuxiu observa o conteúdo atentamente. "Esses são." Mendien o encara com seriedade: "Os desafiantes que você vai enfrentar quando estiver subindo as escadas celestiais. Isso é o máximo que posso te ajudar." Com um sorriso provocativo, Xuxiu agradece: "Mendien, muito obrigado por me lembrar. Eu sabia que você me ama." Mas ela reage com irritação, suas palavras diretas: "Tão presunçoso. Pare com isso e vamos logo."
A cena muda para uma visão ampla e impressionante da terra sagrada Tairi, onde a cerimônia do Filho Santo será realizada. Uma multidão se reúne no local, uma atmosfera de expectativa crescendo. O pequeno pássaro anuncia com entusiasmo. O Xuxiu chegou. Enquanto eles avançam, sussurros se espalham entre os presentes. A Mendien do Pico-Céu Nascente é linda igual diz os rumores. Como esperado de alguém com a constituição fragrância celestial. Xuxiu, ao lado de Mendien, caminha com confiança, atraindo olhares e admiração. No meio da multidão, dois anciãos conversam, suas vestes indicando suas posições de prestígio. Meu discípulo, aquele é o Xuxiu, o escolhido para participar da cerimônia do Filho Santo. O discípulo sabe, e com certeza vai vencer. Um terceiro ancião observa a cena com um olhar intrigado. Eu observei. O rosto dele é o destino e quase morte, mas por algum motivo ele continua vivo. Outro ancião comenta, em tom preocupado. Hoje é a cerimônia do Filho Santo. Você não está com medo da Mendien dele te bater por dizer isso? A atmosfera está tensa entre os espectadores que observam a cerimônia do Filho Santo. Um homem com feições rígidas e seu discípulo discutem enquanto analisam Xuxiu. Ele parece alguém comum. A aparência pode ter mudado, mas o rosto é 50% parecido com o demônio Shu. O discípulo responde com determinação. Não se preocupe, mestre, mesmo se for realmente o demônio Shu, eu o destruirei. Enquanto isso, em outro canto, uma cena mais calorosa ocorre. Um jovem olha para um idoso ao seu lado e exclama com confiança. Vovô, hoje eu conseguirei subir as escadas celestiais. O ancião sorri, observando o neto com orgulho. O pequeno Ao é igual ao pai dele quando era jovem, mas um pouco mais esperto. A cerimônia começa, e um dos mestres anuncia. O momento chegou. Vamos iniciar a cerimônia do Filho Santo. A explicação do ritual se desenrola. O Filho Santo vai atravessar a ponte autoinspeção e subir a escada celestial. A visão muda para Tai Suzy, que com sua aura majestosa inicia o ritual, envolta por luzes brilhantes de energia celestial que se entrelaçam com faixas vermelhas intensas, uma manifestação poderosa do ambiente místico. A ponte autoinspeção surge, conectando o local ao início das escadas celestiais, enquanto uma aura de mistério e desafio se forma ao redor. O mestre continua, explicando o que está por vir. A ponte autoinspeção vai questioná-lo para ver se é digno e tem um coração justo. Xuxiu avança com passos firmes, seus olhos brilhando com confiança. Enquanto caminha pela ponte, mais instruções são ouvidas. Se o coração do Filho Santo for instável e confuso por causa do mundo mortal, não conseguirá passar. A ponte autoinspeção testa a mente da pessoa e transformará o caminho cheio de espinhos para aqueles que tiverem a mente fraca. Xuxiu, com um sorriso provocativo, parece alheio à pressão. Ele avança com determinação, enquanto as energias vermelhas intensificam-se ao redor de seus passos. A escuridão da noite é quebrada por chamas de tochas enquanto um grupo armado persegue duas figuras que fogem desesperadamente. Uma mulher em vestes vermelhas grita com urgência para seu companheiro. Xuxiu, fuja. Eles vieram aqui te capturar. Os dois correm por um caminho florestal, iluminados apenas pela luz das estrelas e das tochas de seus perseguidores. Ofegantes, eles finalmente param para recuperar o fôlego. Seus suspiros pesados ecoam no silêncio da noite. A expressão de Xuxiu se enche de determinação enquanto ele fala com firmeza. Eu me tornarei mais forte que qualquer pessoa. Eu nunca mais quero ser humilhado. A mulher em vestes vermelhas se aproxima dele, seus olhos expressando preocupação e um toque de emoção. Ela ergue uma das mãos e toca suavemente o rosto machucado de Xuxiu. Sua voz é cheia de sinceridade enquanto ela declara. Eu sempre estarei com você. Ela o encara por um momento antes de murmurar. Xuxiu, você está diferente, está mais frio e cruel. A mulher continua, sua voz crescendo em intensidade. Por que eu saí? Eu não queria me juntar a alguém da seita Espada Mortal. Nós podemos apenas morrer juntos. Enquanto isso, na ponte autoinspeção, Xuxiu permanece parado. O grupo de espectadores observa com curiosidade e dúvidas crescentes. Por que ele não está se movendo? Um deles questiona. Poderia ser que ele está com dificuldades para atravessar a ponte? No alto, Mendien observa a cena com seu olhar atento, acompanhada por outra discípula. Mendien, intrigada, começa a ponderar. Por que ele não está se movendo? Poderia ser que... De volta à floresta, a mulher de vermelho tem um último momento de despedida. Você precisa vir me buscar. Estarei te esperando. Xuxiu, com uma expressão resoluta e olhos fixos, reflete intensamente enquanto continua a atravessar a ponte autoinspeção. Em sua mente ecoa uma verdade dolorosa. Eu nunca pensei que já tinha passado 50 anos desde o nosso adeus. Subitamente, ele avança com uma velocidade impressionante, sua figura envolta por um brilho vermelho intenso que emana pura determinação e poder. Os espectadores reagem, atonitos com o que estão testemunhando. Xuxiu está se movendo em uma velocidade ridiculamente rápida. Um deles pergunta, chocado.
O quão poderosa é a mente dele para conseguir andar tão rápido na ponte? Mendin observa atentamente, sua expressão séria enquanto analisa a situação. Com uma mente forte como a dele, por que ele parou no meio da ponte e não deu nenhum passo por quase 30 minutos? Ela pondera sobre o passado de Shu Xiu. Com esse estilo rebelde, não ficaria preso às amarras mortais. Então ele deve ter se lembrado dos seus pais que morreram quando ele ainda era criança. Enquanto isso, outra discípula tenta encorajar Shu Xiu, erguendo o punho no ar com entusiasmo. Irmão mais velho, faça o seu melhor. Mas Mendin permanece fria e controlada, sua expressão inabalável. Tão Yao, você gosta do Shu Xiu? Tão Yao cora, mas responde com uma expressão determinada. Sim, mestra. Eu quero me casar com o irmão mais velho. A reação de Mendin é rápida e firme, sua voz carregando autoridade. A sua mestra não concorda com esse casamento. Tão Yao, confusa, tenta argumentar. Eu e o irmão mais velho somos solteiros, então por que a mestra não concorda? Mendin, sem paciência, rebate com severidade. Não é não. Por que você não escuta a sua mestra? Uma aura ameaçadora emana de Mendin enquanto ela fala, deixando Tão Yao intimidada. Tão Yao, com um brilho de incerteza nos olhos, Mendin murmura, enquanto observa a figura distante de Shu Xiu. O seu irmão mais velho não é um cara legal. Você não aceita minha opinião, mestra? Mendin, sempre firme, responde com uma calma carregada de autoridade. Você e seu irmão mais velho são dois discípulos infiéis. Tão Yao ri, mostrando sua teimosia. Eu ainda acredito na mestra, mas mais do que isso, eu acredito no irmão mais velho. Mendin suspira profundamente, sua paciência sendo testada. Estou muito irritada. Por que ninguém acredita em mim, mesmo eu dizendo a verdade? O que aconteceu com esse mundo? Com um tom de curiosidade, Tão Yao continua. Mestra, você continua falando sobre o irmão mais velho. Não existem anciãos, discípulos internos ou externos que não elogiam o irmão mais velho. Mendin rebate com veemência. Não acredite nos outros. Ele está apenas fingindo. Sério, o coração dele é perverso. Tão Yao insiste. O irmão mais velho sempre foi gentil e justo com todos, até mesmo com os discípulos externos. Ninguém fala mal pelas costas do irmão mais velho, então como vou acreditar no que a mestra disse? Mendin a interrompe, sua expressão ficando ainda mais rígida. Tão Yao, não pense em argumentar comigo. Você não vai se casar com ele, não importa o quanto você tente defendê-lo. Eu nunca vou concordar com esse casamento. Tão Yao, indignada, grita. Mestra, você é a mestra do Pico-Céu Nascente. Como pode fazer algo para destruir um casal? A atenção rapidamente se volta para Shu Xiu, que acaba de completar sua travessia pela ponte autoinspeção. O filho santo passou pela ponte autoinspeção. O murmúrio da multidão cresce enquanto alguém comenta. O Shu Xiu levou apenas 1 hora para passar pela ponte. Um ancião impressionado sugere. O irmão mais velho Shu deve ter quebrado os registros antigos, não? Outro observa. Mendin, o seu discípulo é muito bom. O coração dele é estável como uma rocha. Que método você usou para ensiná-lo? Mendin, cruzando os braços, responde com um tom que mistura orgulho e sarcasmo. Só passei algumas orientações quando estava livre, mas foi tudo graças ao entendimento dele, eu acho. Enquanto isso, a atenção de todos se volta para Shu Xiu, que agora está diante das escadas celestiais. Um murmúrio de expectativa toma conta do local. Agora vem o evento principal. Shu Xiu vai começar a subir as escadas celestiais. Observando a cena, um dos anciãos sorri intrigado. Será que o Filho Santo conseguirá passar por esse desafio? Estou ansioso para ver. A movimentação intensa começa enquanto diversos participantes se preparam para o desafio das escadas celestiais. Entre eles, 2 discípulos avançam rapidamente. Mestre, estamos indo! Gritam, com determinação nos olhos, enquanto suas auras irradiam poder. Ao fundo, o mestre de um dos competidores responde com serenidade. Vá, não se importe com o resultado. Já outro, mais confiante, exclama. O meu primo é invencível. Enquanto isso, outros observadores discutem entre si. Ele é tão lindo. Sabe quem é ele? Murmura uma espectadora. É o Shangongao, o novo da família Qi. Ele quer obter favores da família Qi ao derrotar o Filho Santo, responde outra, revelando os planos do competidor. Shu Xiu, por sua vez, exibe um sorriso de canto, observando o cenário e seus desafiantes. Oh, vejo que tem muitos desafiantes. Murmura para si, enquanto identifica 2 figuras proeminentes. Esses 2 devem ser os gêmeos do Reino Lâmina Ilimitada, conclui com um olhar analítico. Logo, nota outro participante e se questiona. Quem é esse? A resposta surge de outro espectador. Acho que deve ser aquele que tem a lendária constituição, mas ele é bem quieto e pouco interessado. Um dos desafiantes se aproxima de Shu Xiu com um sorriso amistoso e um tom respeitoso. Irmão Shu, não vim para ofendê-lo, só vim participar do desafio. Não me culpe por isso. Shu Xiu encara, avaliando sua atitude.
Esse cara não é ruim. Ele é educado, então posso pegar leve com ele. Mas logo sua expressão muda, refletindo seu raciocínio afiado. Esse cara obviamente só está querendo se aparecer. Não preciso ter medo. Os competidores finalmente começam a subir. Vamos começar! Não consigo mais esperar! Exclama um dos gêmeos do Reino Lâmina Ilimitada, avançando com pressa. Seu irmão o segue de perto, dizendo: Irmão, espere por mim. A competição nas escadas celestiais continua intensa, com cada competidor mostrando sua determinação e habilidades. Os gêmeos do Reino Lâmina Ilimitada avançam em sincronia, utilizando técnicas de combate e agilidade para ultrapassar os degraus. Outros concorrentes, como Shangongal, demonstram confiança ao exibir sua força. No entanto, é Xuxiu quem atrai os olhares enquanto observa calmamente o caos ao seu redor. Ele reflete, observando os demais. Estão bem animados, mostrando as habilidades que possuem. Vejo que não posso subestimá-los. Enquanto isso, Shangongal decide encarar Xuxiu diretamente. Com um sorriso desdenhoso, ele fala: Me desculpa, filho santo, mas como estou com pressa, vamos acabar logo com isso. Vou te mostrar algumas habilidades minhas. Xuxiu, com sua expressão fria e provocativa, responde: Certo, vamos acabar logo com isso. A multidão observa com tensão. Alguns comentam: O Shangongal ficou mais arrogante depois de se juntar com a família Qi? Se o Xuxiu for derrotado por Shangongal nos primeiros degraus, será muito humilhante para a terra sagrada Taiyi. Outros gritam com fervor: Esse cara está menosprezando o filho santo no nosso território. Xuxiu, mata ele. Shangongal exibe sua arma com um gesto dramático. A minha arma é um leque. Saque a sua arma, filho santo. Mas antes que ele pudesse reagir, Xuxiu avança com uma velocidade impressionante, um brilho vermelho emanando de seu corpo. Ele sorri enquanto golpeia com precisão e força esmagadora. Os espectadores gritam, surpresos: Caramba, o irmão Xuxiu é muito rápido. Com Shangongal atordoado, Xuxiu o segura com uma mão firme e fala em tom sarcástico: Quer subir passando por cima de mim? Vai me mostrar as suas habilidades? Está querendo se aparecer na minha frente? Shangongal, apavorado, tenta reagir. Não acertar o meu rosto. Mas Xuxiu o joga com força, lançando pelos degraus e deixando a multidão em choque e admiração. Uma aura intensa e brilhante surge ao redor de Tai Suzy, seu poder inegável atraindo atenção imediata. O que é? Tem algo me prendendo! Grita Shangongal, visivelmente abalado enquanto forças desconhecidas o imobilizam. Desesperado, ele clama: Vovô, me salve! Mas Tai Suzy apenas o encara friamente, com um gesto autoritário. Fique quieto! Sua energia se intensifica, lançando Shangongal contra o chão com força. O impacto é tão violento que ele é jogado para fora das escadas celestiais, enquanto seu avô grita do público: Meu filho, meu Gongal! Ela então se ergue, sua presença dominando o campo. A dignidade da terra sagrada Taisu não pode ser humilhada. Aqueles que o fizerem serão banidos. Sua voz é firme, e seu olhar intransigente deixa claro que suas palavras não são meras ameaças. Enquanto isso, entre os espectadores, os líderes da família Qi observam com reações mistas. Qi Shangshou, da família Qi, ri com desdém. A família Qi encontrou um bom genro, para ter coragem de se aparecer contra o filho santo na cerimônia. Ele tem bolas divinas? Outro ancião o repreende: Não jogue lenha na fogueira. Isso não tem nada a ver com a família Qi. Tai Suzy volta sua atenção para a competição, declarando com determinação: O filho santo vai continuar subindo as escadas celestiais. Enquanto isso, Xuxiu observa a cena com um sorriso sarcástico. Com isso, a família Shan quase perdeu a dignidade na frente de todos. Ela deve ter gostado disso. Ele avança pelas escadas com facilidade, sua energia brilhando ao seu redor, enquanto reflete: Nunca pensei que aquele inseto do Shangongal fosse tão fraco. Mais à frente, os gêmeos do Reino Lâmina Ilimitada, conhecidos por sua força, se preparam para o próximo confronto. Observando-os, Xuxiu percebe: os gêmeos da Constituição Espada estão preparados para lutar contra o Filho Santo. Diferente daquele idiota da família Shan, eles estão na primeira colocação da classificação Dragão. Ele pondera sobre o desafio que se aproxima. Será que o Xuxiu conseguirá derrotar os gêmeos? Xuxiu avançando confiante e os gêmeos aguardando-o com expressões determinadas, preparando o palco para um embate grandioso. As escadas celestiais continuam a ser o palco de desafios cada vez mais intensos e decisivos. Xuxiu, observando os dois com um sorriso desdenhoso, provoca: É realmente incrível os nomes que possuem, Qinfen e Shuei. Mas vocês falaram que vão me matar antes de colocar os pés na terra sagrada Taisu. Eu realmente não entendo onde os ofendi. Qinfen, com um sorriso arrogante, responde: É preciso de um motivo para querer te matar? Shuei, séria, completa. Se precisa de uma razão, culpe os seus pais por terem te dado um nome ridículo igual ao do demônio velho Shu.
Xiu ergue uma sobrancelha, seu sorriso provocativo ficando mais amplo. Então o motivo de vocês quererem me matar é por causa disso? Qual a idade de vocês para pensarem dessa forma? Mas sua provocação não os abala. Shuei declara friamente: conversar é inútil. Está hora de você morrer. As espadas dos gêmeos brilham intensamente enquanto são convocadas, uma em chamas escaldantes e a outra emanando uma aura gelada. Alguém na plateia exclama: essas são as lendárias espadas Lua Gélida e Sol Escaldante. Parece até uma espada celestial, mas quando são combinadas, atingem o poder de nível imortal. Xiu, analisando a situação, reflete rapidamente. Com o meu corpo atual, não tem como eu me defender contra essas duas espadas. Se forçar uma batalha com os punhos, só vou me machucar. A ação explode enquanto os gêmeos atacam sincronizados. Qinfen grita: irmã, vamos matá-lo. Xiu, em resposta, ativa sua habilidade. Sua aura vermelha se intensifica, envolvendo-o em um brilho ameaçador. Habilidade com espada aniquilação. Ele avança com velocidade e força esmagadora, bloqueando e contra-atacando com precisão. Shuei, em choque, murmura: não vou conseguir bloquear a espada dele. Qinfen tenta protegê-la, mas o ataque de Xiu é implacável, forçando os dois a recuar. Ele os domina com facilidade, exibindo sua superioridade. Shuei, em desespero, grita: irmão! O combate se intensifica à medida que os gêmeos, Qinfen e Shuei, unem suas forças. Shuei, tentando contra-atacar, sofre um golpe direto e é lançada ao chão com força. Enquanto se levanta, grita desesperada por seu irmão. Irmão! Xiu não hesita e avança, sua espada negra pulsando com energia maligna. Ele desfere um ataque direto contra Qinfen, que mal consegue reagir. O impacto é brutal, fazendo Qinfen cambalear enquanto tenta proteger sua irmã. Mesmo feridos, os gêmeos não recuam. Qinfen, com raiva evidente, declara: Xiu, nós definitivamente vamos te matar com as nossas espadas. Xiu, no entanto, mantém seu tom provocador, olhando diretamente para Shuei. Lindinha, você é realmente muito ameaçadora. Shuei, furiosa, responde: cale-se. Mas antes que ela possa atacar novamente, Xiu desferre um golpe que a atinge diretamente no estômago, fazendo-a gritar de dor. Qinfen corre para segurá-la enquanto ela cai, exclamando: irmã! Com sua irmã nos braços, ele pega rapidamente um medicamento, tentando ajudar. Beba esse medicamento, vai parar o sangramento. Porém, Xiu aparece diante deles com um sorriso frio. Acham que eu deixarei vocês tomarem medicamentos para se curarem? Os gêmeos, em um último esforço, ativam uma habilidade combinada. Suas espadas Sol Escaldante e Lua Gélida emanam uma energia poderosa, formando um ataque massivo que eles chamam de Onda Clara. Ambos gritam ao uníssono: morra! A energia avança em direção a Xiu, iluminando o campo de batalha com um espetáculo de luzes. Xiu, observando a técnica, mantém sua postura confiante. Mas, quando a habilidade atinge seu ápice, ele percebe a magnitude do ataque. O choque reverbera pelo ambiente, e a plateia observa em suspense enquanto a batalha alcança seu clímax. De repente, uma chuva de espadas azuis começa a cair do céu. Xiu ergue a cabeça, surpreso, e exclama: ao longe, uma figura serena se destaca entre as espadas flutuantes. Um cultivador de vestes brancas aparece, emanando uma aura de poder. Alguém na plateia sussurra, com reverência: a habilidade combinada dos gêmeos, habilidade com espada, Onda Clara. Mas quem é esse que acaba de intervir? Enquanto os espectadores olham em estado de choque, os gêmeos Qinfen e Shuei liberam sua técnica final, a habilidade de espada Onda Clara, que cria uma devastadora onda de energia luminosa. A plateia comenta impressionada sobre o poder do ataque. Eles conseguem fazer algo incrível. Diante de um ataque tão poderoso, não tem como Xiu aguentar. Xiu, no entanto, permanece inabalado diante da força avassaladora da técnica. Um sorriso frio surge em seu rosto enquanto ele murmura: então, vocês decidiram usar isso para me derrotar? Ele ergue a mão lentamente, e uma energia sombria começa a convergir ao seu redor, enquanto sua voz ecoa, carregada de confiança. Mas como eu sou o oponente de vocês, não tem como eu perder para isso. O corpo primordial sagrado é especializado nesse tipo de habilidade. De repente, uma flor de lótus púrpura gigantesca se forma ao seu redor, girando em meio a uma aura de destruição pura. Xiu revela sua técnica, habilidade do caos, Lótus Púrpura. Sua presença se torna esmagadora, e ele olha para os gêmeos com desprezo. Agora que a Lótus Púrpura apareceu, vocês serão derrotados. A energia roxa explode em direção ao ataque dos gêmeos, criando um confronto de forças titânico. O impacto da colisão é tão devastador que o campo de batalha se torna um turbilhão de caos e escuridão. A plateia observa, aterrorizada e fascinada, enquanto o poder de Xiu sobrepuja completamente a técnica combinada dos gêmeos. No meio do confronto, Shuei grita, tentando resistir: irmão,
Qinfen também luta para se manter de pé. Irmã, mas é inútil. A Lotus Púrpura consome tudo ao redor, forçando os dois a recuarem com ferimentos graves. Os espectadores ficam sem palavras diante da visão. Alguém murmura incrédulo. Xiu conseguiu suprimir os gêmeos. Outro pergunta com espanto. O que é aquilo? Enquanto isso, Xiu permanece no centro do caos, rodeado por uma aura dourada e pela imponente imagem da Lotus Púrpura. Sua postura é de triunfo absoluto. Na arquibancada, um dos anciãos observa com olhos arregalados e pergunta: ele tem o corpo primordial sagrado? Outro responde, igualmente chocado: sem chance. Como ele conseguiu tal coisa? Enquanto o caos consome o campo de batalha, Qinfen empunha desesperadamente o tambor pele de cordeiro, usando sua habilidade defensiva para proteger a si e sua irmã. Ele grita com urgência, tentando manter a calma diante do poder esmagador de Xiu. Saia logo daqui. O tambor só vai conseguir resistir temporariamente. Shuei, com o semblante marcado pela exaustão e ferimentos, responde com angústia: irmão, não tem como sair daqui. Sua expressão revela o peso da situação, enquanto ela olha ao redor, ciente da presença esmagadora de Xiu. O Filho Santo, com um sorriso frio e olhos repletos de uma malícia ardente, interrompe suas esperanças. Sair? Nenhum de vocês vai sair daqui. Sua figura é envolta por relâmpagos vermelhos, e sua presença dominadora preenche o espaço ao redor. Ele avança com velocidade e força avassaladoras, mirando diretamente nos dois irmãos. Enquanto o terror toma conta, Xiu decide que Shuei será sua primeira vítima, por estar mais ferida. Eles são difíceis de derrotar, mas como ela está machucada, é melhor começar eliminando-a primeiro. Qinfen, desesperado, grita para sua irmã: não, irmã, saia logo daqui. Mas suas palavras são inúteis diante da fúria do Filho Santo. Xiu invoca sua técnica suprema. Um punho capaz de quebrar todas as habilidades. Punho Imperador, força total. O golpe cai sobre Shuei com força implacável, quebrando suas defesas e a arremessando no chão. Ela não consegue resistir à destruição brutal, enquanto seu irmão grita, horrorizado: irmã! Seu grito ecoa enquanto ele avança contra Xiu, dominado por raiva e desespero. Xiu olha para ele com frieza e desprezo, desviando facilmente de seu ataque desesperado e o repelindo com um golpe devastador. O corpo de Qinfen é lançado longe, enquanto os espectadores, ainda incrédulos, comentam entre si: Xiu é muito forte. Os gêmeos, conhecidos por sua força e habilidade, são reduzidos a nada diante do Filho Santo, e o público agora reconhece a verdadeira diferença de poder. Os gêmeos eram fortes? Contra o nosso Filho Santo, eles foram destruídos.